noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família. Mais uma quarta-feira para juntos estudarmos o livro de João e adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Graça e paz, queridos, tudo bom? Bom estarmos novamente aqui nessa comunhão, no mesmo Espírito, pedindo ao Senhor revelação na palavra para conhecermos mais sobre o Evangelho de João. Nessa quarta-feira de estudo da palavra, já deixe preparado aí no capítulo 18 de João. Mas antes de lermos a continuação do capítulo 18, que começamos semana passada, né? Paramos no 11, hoje a gente vai continuar a partir do 12. Mas eu quero convidar você a fazer aquilo que eu já peço normalmente. Não deixa nada ligado agora fora do estudo. Então, TV, som, qualquer outra coisa que possa roubar a sua atenção, não permita agora. Nem se tiver outro celular por aí, não deixa ele de bobeira, para que a sua atenção não seja roubada, para que o Senhor fale com você. Mesmo em casa, nós estamos na presença do Senhor, e é ela que nos une no mesmo Espírito, no mesmo propósito, na mesma mente, no mesmo coração. Então vamos estar agora com toda reverência, apesar da informalidade, mas com toda reverência diante do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, e depois vamos cantar um cântico diante do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, como diz a Tua palavra, ó Senhor, no Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está firmada nos céus, e a Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Ó Senhor, a Tua palavra está firmada, ela está firmada no céu e na terra, Senhor. E ó Pai, a Tua fidelidade, ó Senhor, é aquilo que nós podemos confiar, ó Senhor, para, ó Senhor, entendermos que o que está escrito sempre se cumpriu e sempre vai se cumprir, por causa da Tua fidelidade à Tua palavra, Senhor. Como diz em Isaías 55, assim será toda palavra que sair da Tua boca, não voltará para Ti vazia, antes fará o que Te apraz e prosperará naquilo para a qual o Senhor a enviou. Ó Senhor, que assim seja essa noite, que o Senhor possa ministrar o nosso coração pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Vem trazer revelação viva para o nosso espírito, vem liberar a Tua presença. A Tua palavra é comparada com um fogo e como um martelo que esmiuça a rocha. Ó Senhor, vem esmiuçar qualquer coração endurecido em nós, Pai, com o martelo da Tua palavra, e vem incendiar o nosso espírito, o nosso coração com o fogo da Tua palavra, Pai, nos aproximando de Ti, nos santificando nela para o Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma canção que é bem antiga, como o pessoal fala, das antigas, mas é uma canção muito conhecida, que fala que a nossa paz com Deus, ela não depende das circunstâncias. A paz que nós temos, ela é resultado da presença do Senhor, da nossa relação com o Senhor. Vamos cantar o que essa música diz? Essa paz
convidar você então a abrir sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 12 hoje. Vamos tentar ver se a gente fecha João 18 hoje. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Não é? João 18. A partir do versículo 12, a palavra de Deus diz: assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se, e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que eu lhes falei, eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: se eu disse algo de mal, revela o mal, mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, sumo sacerdote. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: não divide no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: levai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus:
meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que ele respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Pai, eu te peço, ó Deus, revela a tua palavra para nós. Revela, Senhor, a tua vontade. Revela do teu espírito ao nosso, do teu coração ao nosso. É o que oramos em nome de Jesus. Isso já é uma, eu diria, reta final do ministério de Jesus. E nessa reta final, Jesus, que já havia predito o que lhe aconteceria, é levado então pelas autoridades religiosas da sua época para um julgamento totalmente fora do padrão correto. Ele foi preso de noite, o que não era algo comum, e ele foi julgado e sentenciado sem direito a uma defesa apropriada, sem direito a testemunhas de defesa e sem direito à apelação, coisa que era muito estranha para os moldes de julgamento judaicos, até mesmo julgamentos religiosos. Foi como se eles fizessem um arrumadinho, eles fizessem uma cilada e uma improvisação, uma caricatura de um julgamento para justificar a morte de Jesus. No fundo, eles tinham um objetivo, eles queriam matar Jesus. Então, para cumprir esse objetivo, eles forjaram um julgamento com testemunhas, com acusações levianas, para poder terem respaldo para acusar Jesus e condená-lo à morte. E isso era tão fora do comum e ilegal dentro do judaísmo que não acontecia nada disso em véspera de festas sagradas judaicas. Já era noite, no dia seguinte já ia ser Páscoa. Eles não podiam fazer um julgamento daquele jeito, segundo a tradição judaica. Esse julgamento foi totalmente inválido. Segundo os parâmetros da lei, ele não tinha valor, esse julgamento. Foi um julgamento totalmente atípico, fora do padrão, uma vergonha, aprovado às pressas, feito dentro da casa do sumo sacerdote. Não foi no templo, não foi no sinédrio, foi às escondidas, foi no escuro, na calada da noite, dentro da casa do sumo sacerdote. E lá Jesus foi interrogado então pelas principais autoridades religiosas judaicas, que tinham muita raiva dele, porque Jesus confrontou
denotava o estilo de vida que eles tinham, aparentemente santos, mas na prática, no seu interior, pessoas que precisavam de transformação da parte de Deus. E essa sempre foi a inquietação daqueles homens. Jesus nunca passou a mão na cabeça de pessoas que fingiam ser santas e não eram. Fingiam ter comunhão com Deus e não tinham. Jesus tolerava bem os pecadores confessos, os mercenários, as prostitutas, os ladrões, aqueles que reconheciam que eram malignos, que eram pecadores e se posicionavam. Jesus sentava com eles, conversava com eles, ministrava sobre o reino de Deus a eles, jantava com eles. Jesus não tinha problema nenhum em liberar a vida de Deus para os que reconhecidamente se consideravam pecadores. Mas para aqueles que não reconheciam sua posição de pecadores e fingiam ter uma santidade que não tinham, Jesus era duro e implacável nas suas palavras. Porque uma das coisas que mais Deus abomina é a hipocrisia. Então ele estava ali diante daqueles que ele incomodou durante todo o seu ministério, por lhes falar a verdade na cara deles. Ele estava amarrado na casa do sumo sacerdote, sendo interrogado. E enquanto ele era interrogado a respeito da sua doutrina e a respeito do seu ministério e dos seus discípulos, ele então responde para aquelas autoridades religiosas e diz: olha, eu não tenho falado nada escondido, eu estou há 3 anos aqui no meio de vocês, falando abertamente nas ruas, na sinagoga, no templo, no meio das pessoas, nos montes, nas aglomerações. Qualquer pessoa pode dizer o que eu disse, não é necessário um interrogatório para isso. Pergunte aos que me ouviram e eles vão dizer o que eu disse. Mas aquela resposta não era o que eles esperavam ouvir. Então o texto fala que um dos guardas do templo, que fazia uma guarda do sumo sacerdote, achou que aquela resposta foi uma resposta desaforada de Jesus, apesar de não ter sido, e violentamente esbofeteia Jesus na cara. O texto fala que ele bateu com a mão aberta, algumas versões falam isso, fortemente. Eu não sei se vocês entendem isso, nem é tanto pela agressão em si, apesar disso já ser uma coisa terrível, uma pessoa que está em pleno julgamento ser agredida injustamente, mas o bater, esbofetear a cara de um homem judeu com a mão aberta era algo inaceitável, inadmissível. Era um constrangimento, era uma vergonha que ninguém era exposto a isso. Quando você esbofeteava alguém com a mão aberta na cara, um homem feito, um adulto, você estava ridicularizando a moral daquela pessoa, ridicularizando a hombridade daquela pessoa, ridicularizando a postura de homem, a posição de homem que aquela pessoa tinha. Quem apanhavam eram as crianças, eram os adolescentes. Aquele homem, aquele gesto de bater na cara de Jesus simbolizou mais do que uma agressão, simbolizou um desdém completo daquilo que Jesus estava falando
ali em sua defesa. E quando ele apanha no rosto, o soldado fala: é assim que você fala? É dessa forma que você responde ao sumo sacerdote? E Jesus sabiamente responde àquele soldado: se eu falei mal, me mostre aonde foi o erro que eu cometi falando. Qual foi a palavra errada que eu disse? Qual foi o mal que eu falei? Se eu não falei nada de mal, então por que você bateu no meu rosto? E aquele homem não responde nada para Jesus, porque aquele homem estava errado, estava agindo injustamente. Então, Jesus estava de mãos amarradas, foi levado ao sumo sacerdote, mas paralelamente a esse julgamento mambembe, digamos assim, esse armengue de julgamento, esse julgamento, essa caricatura de julgamento acontecendo ali, forjado praticamente contra Jesus. Enquanto isso acontecia dentro da casa do sumo sacerdote, o texto fala que Pedro e João estavam ali acompanhando o mais de perto possível a Jesus. Os outros já estavam provavelmente dispersos, escondidos, quietos, para não serem presos. Mas Pedro e João tiveram a coragem de chegar mais perto de onde Jesus estava. E João, ele tinha algum nível de relacionamento com a família, com a casa, com o sumo sacerdote, porque a empregada que cuidava da entrada e da saída da casa do sumo sacerdote, o texto fala que conhecia João e deixou João entrar no pátio da casa, aonde estava acontecendo o julgamento lá dentro. E aí João acabou puxando Pedro para dentro também. E enquanto eles estavam dentro, o texto fala que estava frio naquela noite. E Pedro estava se aquecendo em pé. Aliás, desculpe. Antes de se aquecer, a empregada, ao abrir a porta da casa para ele, para Pedro entrar, ela reconheceu imediatamente a Pedro e falou: vem cá, você não é um dos discípulos de Jesus? E ele disse: não, eu? Está doida? Jamais. Logo depois, o texto fala que Pedro negou uma segunda vez a Jesus. E então, para que se cumprisse a profecia que Jesus tinha dito a Pedro, a partir do versículo 25, a palavra fala que Pedro estava em pé ali do lado de fora enquanto Jesus estava sendo julgado. E alguém virou para ele e perguntou de novo: vem cá, você também não é um dos discípulos dele? Você não é um dos discípulos de Jesus? E o texto fala que ele negou, dizendo: não, eu não sou. O rapaz que tinha visto ele cortando a orelha do servo do sumo sacerdote falou: eu não vi você no olival, você não estava com ele reunido há pouco tempo ali entre os olivais? E ele falou assim: não, eu não estava. E o texto fala que assim que ele negou pela terceira vez a Jesus, o galo cantou. É interessante que em outros evangelhos fala de uma maneira mais descritiva sobre esse momento.
e fala que Pedro se exalta tanto ao negar a Jesus, que ele chega a dizer palavrões para aquelas pessoas, enquanto dizia que não era discípulo dele. Ele xingou. Isso é algo muito forte. Mas mais forte do que essa reação de Pedro ao negar Jesus foi esse bendito galo cantando exatamente depois da terceira negação de Pedro. Isso é interessante porque Jesus tinha dito a Pedro pouco tempo antes, poucas horas antes, Jesus tinha dito a Pedro que isso aconteceria. Pedro tinha dito para ele: olha, mestre, você está falando aí que vai acontecer um monte de coisa contigo. E Jesus falou: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser preso antes, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E não, de maneira nenhuma, a gente não vai deixar nada acontecer contigo. Por ti darei a minha vida. E aí Jesus vira para Pedro e fala: você dará a sua vida por mim, Pedro? Você tem certeza do que você está falando? Porque eu te afirmo com toda segurança que essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: de maneira nenhuma, por ti eu estou pronto até para morrer, se for o caso. E o texto fala que todos os outros discípulos disseram o mesmo. É interessante que os outros discípulos nem lá estavam. Então, quando o galo canta, eu fico imaginando a cabeça de Pedro ao se lembrar imediatamente da palavra de Jesus. Tem uma outra passagem que narra esse mesmo momento em um dos evangelhos, que fala que assim que ele negou a terceira vez e o galo cantou, Jesus estava na parte interior da casa do sumo sacerdote e olhou para Pedro enquanto passava. Olhou dentro dos olhos de Pedro. Você pode imaginar Pedro acabando de negar a terceira vez, dizendo que não ia ter. Antes ele disse: não vou te negar jamais. E ele falou: você vai negar 3 vezes. E assim que ele termina de negar, o Senhor Jesus olha bem dentro dos olhos dele, enquanto está sendo levado, preso. Isso deve ter destruído o coração de Pedro por dentro, acabado com a estrutura emocional de Pedro. Tem uma outra passagem, em outro evangelho, que fala que Pedro, ao sair dali, chorou amargamente. Chorar amargamente. Você já chorou amargamente alguma vez? É diferente de chorar, né? Chorar amargamente é um choro doído. Pedro estava de fato arrependido do que fez. Mas isso é uma outra história para um outro momento. O fato é que então, após negar a Jesus, Pedro ouviu o galo cantando e a história continuou. O texto fala que os judeus levaram Jesus da casa do sumo sacerdote para o pretório, como já estava amanhecendo e era manhã de Páscoa, para vocês verem como eles estavam fazendo um negócio às pressas. Eles não podiam entrar no pretório porque era um lugar de acesso gentil, tinha gentios que estavam ali, que circulavam ali, e quando o judeu se purificava para a Páscoa, ele não podia mais ter contato com gentios. Então eles estavam evitando pisar no pretório, para evitar se contaminar para a cerimônia da Páscoa. Então, em vez de eles entrarem no pretório, Pilatos saiu para o encontro deles do lado de fora do pretório. E o texto fala que Pilatos então
perguntou para eles: qual é a acusação que vocês têm contra esse homem? E eles responderam: se ele não fosse um malfeitor, a gente não teria trazido ele para entregar a você. Olha que audácia, né? Se ele não fosse um malfeitor, a gente não tinha trazido ele aqui. Mas Pilatos interrogou de novo, questionou de novo, falou: leve então vocês mesmos e julguem ele de acordo com a lei de vocês. E os judeus então manifestaram toda a malignidade do coração deles naquele momento e falaram: o problema, Pilatos, é que se a gente for julgar ele de acordo com a nossa lei, a gente não pode matar ele, você pode. Então eles estavam levando ele, Jesus, até o governador romano, o dirigente daquela província ali, Pôncio Pilatos, porque eles não tinham legalmente como matar Jesus. Então eles precisavam fazer uma trama para que Jesus fosse morto e a culpa não caísse sobre eles, porque eles eram santos e eles seguiam a lei. Então, para que eles não quebrassem a lei, eles estavam acusando a Jesus diante da autoridade romana, para que a autoridade romana matasse ele, fizesse esse servicinho para eles não se contaminarem e continuarem santos. Afinal de contas, quem matou foi Pilatos, quem ia matar os romanos. Olha que loucura, que perversidade, que malignidade, que nível de malignidade estava no coração daqueles homens. Nós não somos autorizados a matar ninguém. E o texto fala que isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus havia dito, relatando que tipo de morte ele teria. Jesus falou que ele seria levantado da terra. Em outras palavras, ele previu que seria crucificado. A morte de cruz não era algo que os judeus praticavam. Era uma morte que apenas os romanos determinavam, apenas para os piores criminosos de sua época. E o texto fala que Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou a Jesus, perguntando a ele: você então é o rei dos judeus? Porque ele estava querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu para ele: você está perguntando isso porque você está desconfiando disso? Ou porque as pessoas que me trouxeram aqui disseram para vocês? Eu costumo, o interessante é que esse é um hábito muito comum entre os judeus. Costuma-se dizer que todo bom judeu, principalmente se for um rabi, um mestre, ele nunca responde uma pergunta com uma resposta. Ele sempre responde uma pergunta com outra. Tem até uma piada que alguém disse para um judeu, falou: por que todo judeu sempre responde com outra pergunta? E o judeu falou: e por que não? Então, esse estilo de defesa de Jesus era muito natural naqueles que eram mestres, que eram rabis. Então, quando Pilatos o questiona: você é o rei dos judeus? Ele vai com outra pergunta para Pilatos e fala: essa sua pergunta é originada da sua cabeça mesmo? Ou
resultado da acusação daqueles que me trouxeram até você. E Pilatos então responde para ele: eu por acaso sou judeu? Eu sei lá o que eles estão te acusando. É o seu povo mesmo, é os seus sacerdotes aí da sua religião que entregaram você para mim. O que foi que você fez? E Jesus, de uma maneira muito soberana, poderosa, responde: o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é desse mundo. Então Pilatos perguntou a ele de novo, depois que ele fala: meu reino não é desse mundo. Então Pilatos fala: então você é rei. Você é rei de alguma coisa? E Jesus fala, tem umas versões que falam: tu dizes. Mas na minha versão eu acho interessante que ele diz: tu dizes acertadamente que sou rei. Por essa causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Perceba que Jesus não nega a sua majestade, não nega a sua realeza, ele não nega a sua origem sobrenatural. E isso a gente vai ver na próxima parte, inclusive no capítulo 19, que ele revela então a Pilatos, lá na frente, vou dar um spoiler da próxima quarta, né? Ele revela a Pilatos que ele poderia rogar a Deus, ao Pai, e o Pai enviaria milhares de exércitos. E ele fala: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender? Por que você não responde as minhas perguntas? E ele vai responder para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não tivesse sido concedida a você. E o texto fala que quando Pilatos ouve isso, ele fica angustiado. Ele fala: esse cara é diferente, esse homem não é comum, eu não posso matar esse homem. E o texto fala que a partir de então ele começa a tentar fazer de tudo para libertar Jesus. Mas semana que vem nós vamos ver o desfecho dessa história. O fato é que Jesus então dá testemunho de que ele tem um reino que não é deste mundo. Não é um reino humano, não é um reino natural, não é um reino político, é um reino sobrenatural que governa sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. E o texto fala que por isso ele veio ao mundo, para esse propósito, para testemunhar da verdade. Então ele diz: todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Aqueles que são da verdade, ao me ouvirem testemunhar a verdade, se conectam a mim. E Pilatos questionou a Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Essa é uma pergunta muito filosófica naquela época, né? Os romanos, influenciados pela cultura grega, eles tinham muitas dessas questões a respeito da verdade das coisas. E João fala muito sobre a verdade em seu evangelho, porque esse era um questionamento da filosofia humana, da filosofia da época de Jesus, como até hoje, da filosofia de hoje, sobre a verdade. Então Pilatos vai para um departamento já fora do interrogatório de um condenado,
do interrogatório de um acusado, e ele vai então para uma discussão filosófica com Jesus. E ele vira para Jesus e fala: o que é a verdade? Aquela palavra incomodou Pilatos. Tanto incomodou, que ele volta, então, ele deixa Jesus ali no meio daquela conversa e volta para os judeus, as autoridades judaicas que tinham entregado Jesus, e vira para eles e fala: eu não encontrei nenhum erro nesse homem, eu não encontrei qualquer problema com ele, não há nada passivo de punição nele. Pilatos reconheceu que ele estava diante de alguém inocente, de alguém que não tinha culpa de nada, e de alguém que inquietou o coração dele com verdades profundas. E Pilatos falou: eu não vejo nada nele, nada de errado nele, mas eu sei que vocês estão aí já no início da celebração da festa de Páscoa de vocês, e é costume nosso, como é essa festa tão importante para vocês, a gente sempre solta um preso nessa época, para alegrar a festa de vocês. Vocês querem que eu solte esse Jesus que é o rei de vocês aí? E eles disseram a ele: não, ele a gente não quer, esse homem não, solte Barrabás. E o texto fala que Barrabás era um famoso bandido, era um fora da lei, era um criminoso, era um rebelde que tinha iniciado uma rebelião na cidade. Mas aqueles homens, autoridades religiosas, estavam tão cegos pela religiosidade do coração deles, tão cegos por estarem sendo confrontados com a verdade e não suportarem serem confrontados com a verdade, que eles preferiram que aquela autoridade romana soltasse um criminoso e deixasse preso um homem inocente, porque o criminoso não os confrontava, mas Jesus os confrontava com a verdade. Então disseram: não, esse homem a gente não quer solto, a gente quer Barrabás. Barrabás o criminoso, Barrabás o malfeitor, solta ele. Sabe, irmãos, não duvide do poder que uma cegueira religiosa pode provocar em alguém. A cegueira religiosa pode tapar os seus olhos para a verdade mais clara que esteja diante de você. A cegueira religiosa pode acabar com sua relação com Deus, sem você perceber, você achando que está agradando a Ele, mas você está seguindo preceitos, rituais religiosos, e qualquer coisa ou pessoa que por acaso confronte você com a verdade. O fato é que a religiosidade é tão poderosa que ela faz muita gente abrir mão do confronto com a verdade, para não se ver tendo que reconhecer que está errado, e prefere fechar os olhos para a verdade e dar as mãos para o erro, e aprovar o que é errado, e aprovar aquilo que não é justo. Eles estavam aprovando um homem criminoso e condenando um homem justo.
porque era muito caro para eles abrir os olhos para a verdade. Eles preferiam permanecer cegos para o que Deus estava revelando a eles a respeito deles mesmos. E preferiram calar a boca daquele que lhes falava a verdade de Deus e abraçar um criminoso que não ia incomodá-los. Olhe que força tem a religiosidade no coração de um ser humano. A força de querer silenciar a voz de Deus em troca de uma tradição, em troca de um costume, em troca de eu aprendi assim e é assim que está certo. Não importa o que está escrito, importa como me ensinaram. Não importa o que Deus diz, não importa o que a palavra diz, importa o que eu aprendi. Era assim que aqueles religiosos estavam fazendo. E por isso eles escolheram crucificar Jesus. Porque Jesus trazia a verdade. E a verdade doía quando era revelada a eles. É como diz a palavra em João 3, que logo depois do versículo 16, no versículo 19, fala que todo aquele que nele crê não será condenado, mas aquele que não crê nele já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, era muito mais fácil para aqueles homens amar a escuridão espiritual que eles estavam vivendo, do que a luz que Jesus estava trazendo com a verdade para a vida deles. E aí eu pergunto, quantas vezes nós lemos esses textos e falamos, gente, nossa, que povo ruim, viu? Que povo, filho do diabo esse povo aí. Como é que faz isso com Jesus? Como é que faz isso com o Filho de Deus? Às vezes a gente também questiona Pedro, poxa, como é que um cara desse negou Jesus 3 vezes? Andava com Jesus, foi avisado por Jesus. Mas quantas vezes, no momento de pressão, no momento de crise, nós fazemos que nem Pedro? Nós negamos que somos discípulos de Jesus. E pior do que Pedro muitas vezes, porque Pedro negou com a boca. E muitas vezes nós negamos com as nossas atitudes. Nós declaramos que somos de Jesus, mas na hora do vamos ver, na hora de rejeitar o pecado, na hora de renunciar a carne, na hora de abrir mão de alguma coisa que nos é agradável, na hora de resistir firmes com Deus no meio de uma crise no casamento, de uma crise na família, de uma crise de saúde, de uma crise financeira, a primeira coisa que a gente faz é negar a nossa relação com Jesus, com as nossas atitudes. E a gente fala, nossa, Pedro é um cachorrão mesmo, né? Olha para ele, negou Jesus. E você? Quantas vezes você faz pior do que Pedro? Porque pelo menos Pedro se arrependeu sinceramente, chorando quebrantadamente, e foi perdoado. E quantas vezes você permanece sem arrependimento, negando dia após dia a Jesus? E se você pensa que isso pode ser o pior que possa acontecer com você, você ainda pode estar no nível mais grave ainda, você pode estar que nem as autoridades religiosas, a luz brilhando na sua vida, e você amando mais as trevas do que a luz, você repelindo a verdade, querendo manter Jesus longe de você, porque você não suporta a verdade que vem junto com Ele. Então, por você não suportar a verdade, você prefere manter Jesus afastado de você. Você quer se livrar dessa presença que confronta você com quem Deus é, com quem você é. Como aqueles fariseus fizeram. Quem você tem sido? Espero que nem o Pedro que nega e nem o fariseu que rejeita
mas o discípulo que vive a vontade de Deus, que acompanha a Jesus, mesmo no meio da dificuldade, da prova, da luta, da adversidade, porque é isso que Ele espera de nós. Amém? Vamos fazer uma pergunta, sim. Pergunta de Mônia. Pastor, o fato de Pedro ter puxado a espada e cortado a orelha e depois receber de Jesus o não faça isso, pode ter sido um balde de água fria, pois Pedro estava pronto para morrer naquele momento, e toda essa situação ter sido um desencadeador de uma confusão no coração de Pedro, levando ele a negar a Cristo? Não. O fato de Pedro ter no momento anterior puxado a espada para cortar a orelha do sumo sacerdote, e Jesus falou, não faça isso, não foi o que desencadeou a reação diferente dele depois, no momento da negação. E eu explico porque Pedro era altamente instável nas suas emoções. Enquanto ele estava ali no Jardim das Oliveiras com Jesus, Jesus estava solto, ele estava cercado pelos discípulos, ele estava cercado pelos seguidores de Jesus. Então, ele estava num ambiente em que ele se sentia confiante, seguro. Então, estava vindo alguns soldados da guarda do templo e alguns soldados romanos com tochas, cacetetes e armas. Então ele falou, bom, eu estou com espada. Então, ao analisar o contexto do olival, do Monte das Oliveiras, e o contexto de Jesus já preso, já interrogado, perto de ser sentenciado à morte, e ele num ambiente muito mais hostil do que ele estava antes, como Pedro era um cara muito instável, ele às vezes estava altamente corajoso, de repente batia o maior medo nele, como por exemplo, quando ele andou sobre as águas, numa hora ele estava lá vibrando, de repente o medo tomou conta do coração dele e começou a afundar. Pedro ainda naquele momento era um homem de temperamento instável. E eu entendo que naquele momento, quando ele se viu confrontado por aquelas pessoas ali, que estavam perguntando se ele era discípulo de Jesus, ele se sentiu ameaçado. Eu acho que ele pensou, vão me prender, vão me matar também. Então deixa eu negar aqui, deixa eu livrar minha pele. É interessante essa suposição sua, não é uma suposição ruim, não. É uma suposição interessante. Mas pela personalidade de Pedro e pelo desenrolar de como foi a história, pelo menos o que me leva a entender é que a atitude de Pedro não foi por ter desanimado, porque Jesus jogou água fria nele. Eu estava tão empolgado em guerrear aqui pela tua vida, aí você manda guardar a espada. Eu acho que foi mais assim, naquele momento, ele ainda estava se sentindo em vantagem. Antes de Jesus ser preso, ele falou, aqui a gente tem chance de sair, de fugir, de lutar, de fazer alguma coisa para livrar Jesus. Mas ele preso na casa do sumo sacerdote, já sendo interrogado para ser condenado à morte, e eu aqui vou dar sopa, vou dar mole e dizer que eu sou discípulo dele, eu vou acabar morto que nem ele. Eu acho que o sentimento foi mais esse, pelo temperamento que ele tinha ainda não trabalhado pelo Espírito Santo. Depois não, ele vira um homem corajoso, impetuoso, um homem cheio do Espírito Santo, de ousadia, mas naquele momento ele ainda era levado pelas emoções do momento. E eu acho que por ser levado por aquelas circunstâncias de medo, de temor de morrer ali,
um temor real que havia ao ser identificado como discípulo, ele resolveu negar para livrar a própria pele, na minha visão, na palavra. Alguém mais? Sim, tem várias perguntas hoje. O Jorge, ele pergunta: pastor, Pilatos tinha certeza que o povo condenaria Barrabás e não a Jesus? O povo tinha certeza... Não, Pilatos. Pilatos. Se Pilatos tinha certeza que o povo condenaria Barrabás e não a Jesus, eu acho que Pilatos, na verdade, ele não tinha certeza de nada. A única certeza que Pilatos tinha é que Jesus era inocente. Pilatos era político. Então, pense numa raposa, no sentido da malandragem, como os políticos de hoje ainda. Então, Pilatos, por ser um político experiente, ele sabia que estavam armando para Jesus. Ele sabia que aquele homem não tinha nada que pudesse fazer ele ser condenado à crucificação. Mas ele não achava, eu acho que ele não tinha certeza de que aceitariam Barrabás ou aceitariam Jesus. Ele lançou essa proposta para ver se ele se livrava desse problema. Assim, solta Jesus, deixa Barrabás preso, acaba o problema. E não foi a intenção de uma coisa ou de outra. Ele queria, na verdade, livrar Jesus. O texto vai falar depois, não que ele queria livrar Barrabás, mas que ele queria livrar Jesus. A semana que vem você vai ver isso, no capítulo 19. Toda a intenção de Pilatos foi dizer: esse cara é inocente e eu não quero participar, ser cúmplice de uma injustiça. Mas ele não teve macheza para isso, digamos assim. Então ele acabou entrando no jogo dos religiosos judaicos. É isso. E Ana fez um comentário. Eles eram tão religiosos e superficiais que mesmo depois disso ainda se achavam puros e dignos de participar da Páscoa. Sim. É tipo assim, vamos matar um cara ali, depois a gente vai adorar a Deus, né? Esse é o perigo, como eu digo, da cegueira da religiosidade. Aí você fala: nossa, que povo louco, né? Que povo doido, tão religioso. Mas aí temos às vezes irmãos em Cristo que antes de vir celebrar o Senhor, jantam, almoçam o irmão em casa, falam mal do pastor, falam mal do líder de pequeno grupo, falam mal do irmãozinho lá do pequeno grupo, falam mal da irmãzinha da igreja, e aí depois vem adorar o Senhor no domingo, aleluia, glória a Deus. Exatamente como aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam matando alguém, praticamente, e depois eles iam celebrar a Páscoa. Aí você fala: que loucura, né? Mas é o que muita gente faz hoje ainda. Nós matamos os nossos irmãos, porque 1 João fala que todo aquele que aborrece, que odeia, que não consegue se relacionar bem, que não ama seu irmão, é homicida, é assassino. Então nós estamos matando os nossos irmãos e depois queremos adorar a Deus. E depois a gente está perguntando: poxa, por que Deus não está ouvindo o meu clamor? Não está ouvindo minhas orações? Poxa, parece que o céu está fechado hoje. Poxa, por que meu louvor não está subindo? Sabe? Veja se suas mãos estão sujas de sangue. Se você tem matado muitos irmãos, se você tem matado seus líderes, confesse aos seus pecados, se arrependa e depois vá adorar o Senhor, para você ver se não fica mais fácil e se você fica menos parecido com os fariseus da época, não é? Pois é, Ana, é exatamente isso que a religião faz com as pessoas, né? Ela acaba fazendo com que a gente mate pessoas, ainda que seja com a língua, e depois queira celebrar o Senhor, não é?
É o poder da cegueira, da religiosidade. A Jaqueline me perguntou, eu já ouvi que pelo fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes depois da ressurreição, Jesus lhe pergunta se ele o amava 3 vezes também, como forma de restauração. O que o senhor acha dessa interpretação? Eu acho muito interessante, porque é o que a gente vai falar daqui a 2 semanas. Porque no capítulo 21 de João, é o momento desse reencontro de Jesus com Pedro. Depois desse momento, Pedro não tem mais conversa com Jesus. Jesus é crucificado, é morto. Pedro, arrasado com o que tinha feito, fica se corroendo por dentro. E o último capítulo de João mostra esse reencontro de Pedro com Jesus. E essa negação que ele fez 3 vezes, quando o galo cantou, ele tinha negado 3 vezes. Jesus pergunta, lá no capítulo 20, é outro spoiler, para daqui a algumas semanas, né? Se ele o ama, Pedro, você me ama? E ele pergunta 3 vezes a Pedro isso. E é uma maneira, sim, de restauração, só que é algo talvez ainda mais profundo do que a gente possa imaginar, e que eu gostaria muito de falar a respeito, porque é uma cutucada forte na ferida da alma de Pedro. É aquele toque que dói, é como se tivesse um negócio bem ferido e alguém enfiasse o dedo ali, mas quando enfiasse o dedo, fosse não para machucar, mas para trazer cura. Foi o que Jesus fez. Mas aí é um assunto para as próximas quartas-feiras. O Jorge também pergunta, até nos dias de hoje se diz que a voz do povo é a voz de Deus. É certo afirmar que quando estamos aos homens, eles perdem a noção entre o certo e o errado. Se 2 cabeças pensam mais que uma, por que nem sempre o povo toma a direção correta? Porque em nenhum lugar diz que a voz do povo é a voz de Deus. Todas as vezes que o povo falou alguma coisa, todas as vezes não, mas muitas vezes na Bíblia, em que o povo resolveu opinar em relação a alguma decisão para ser tomada diante de Deus, o povo fez a escolha errada. Então dizer que a voz do povo é a voz de Deus é um ditado de lá de fora, de quem não conhece a voz de Deus. Primeiro porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Você quer ouvir a voz de Deus? Não escute a voz do povo. A voz de Deus está aqui, ó. A voz de Deus é escutada não através da voz do povo, mas através da palavra. 2 pessoas pensam melhor do que uma, de fato. Mas ainda assim, para que 2 pessoas cheguem a uma decisão alinhada à vontade de Deus, tem que ser 2 pessoas que estejam comprometidas com a palavra de Deus e dispostas a ouvir a voz de Deus através da palavra. Naquele momento, aquele povo que mandou crucificar Jesus e soltar Barrabás, eles não estavam preocupados em ouvir a voz de Deus, nem a palavra, nem nada. Então, por mais que fosse mais uma pessoa, e que 2 pessoas pensam melhor do que uma, todas aquelas pessoas estavam contaminadas com a carnalidade e a malignidade de seus próprios corações, impedindo os seus ouvidos espirituais de ouvirem a voz de Deus para a vida deles. Então é isso. Mas é claro que como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus operou através dessa cegueira. A crucificação de Jesus serviu para a nossa salvação e serviu para testemunhar
3 dias depois da sua ressurreição. Então não há nada de ruim que possa ser feito contra o propósito de Deus. Não há nada que possa impedir a concretização do propósito de Deus na terra. A Karine perguntou, pastor, como não ser instável na fé? Muito bom. Como não ser instável na fé, Karine? Eu costumo dizer que uma vida cristã saudável, ela não tem segredo. Eu já preguei isso várias vezes no púlpito. A vida cristã, até Jaqueline estava conversando comigo esses dias sobre essa mensagem que a gente falou há algum tempo atrás. Ela é baseada num tripé. Agora você está me vendo numa webcam, numa câmera de celular que está fixada no tripé. O tripé, ele só se mantém firme quando os 3 pés estão firmados no chão. E a vida cristã é um tripé. É a comunhão com Deus através da palavra, você se alimentar de Deus, beber da presença dEle, ser moldado pela presença dEle, santificado pela palavra. A comunhão com Deus através de uma vida de oração, de ter um tempo especial com Deus, dedicar um tempo diário à oração para conhecer a Deus através da oração, para ter intimidade com Deus. E a comunhão com Deus através da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se você quer ter uma vida cristã equilibrada, você precisa ter essas 3 coisas. Se você tem só oração, mas não tem comunhão com a palavra, e não tem comunhão com o corpo de Cristo, você vai ter uma vida espiritual de altos e baixos. Se você tem só palavra, mas não tem oração e não tem comunhão com o corpo, você não vai ter uma vida espiritual equilibrada. Se você tem só comunhão com a igreja, mas não se aprofunda na intimidade com Deus, na oração, nem no conhecimento de Deus pela palavra, você vai ter uma vida cristã capenga. Então, para você ter uma vida cristã equilibrada, você precisa ter essas 3 coisas: comunhão com Deus através da oração, e conhecê-lo intimamente através da oração, dedicar tempo de verdade para isso. Comunhão com Deus através do conhecimento da palavra, não daquela leitura técnica da palavra, mas do se alimentar da presença de Deus pela palavra, ser moldado pela palavra, ser santificado, purificado pela palavra, e ter comunhão com os irmãos, com seu PGM, com o pequeno grupo, com a sua igreja, com a sua liderança, com os seus irmãos de caminhada em Cristo. Então, se falta a você uma dessas 3 coisas, é impossível ter uma vida cristã equilibrada. É preciso esses 3 elementos para que a sua vida cristã tenha constância, tenha equilíbrio. É isso. O Jorge também fez um comentário falando, mesmo nos dias de hoje, um povo enfurecido tende a condenar do que absorver. A ira, a inveja, a mágoa ou rancor são combustíveis de fúria às multidões. É verdade, é verdade. O George fez uma pergunta. Do ponto de vista político, poderia existir alguma circunstância ou fato que Pilatos viesse a temer aos fariseus, saduceus ou mesmo os sacerdotes? Não, a única coisa é que, assim, Pilatos exercia autoridade sobre fariseus, saduceus, judeus, de uma maneira geral. Mas, como eu disse, como ele era um político, era bom que ele fizesse a média. E existe outra passagem fora de João que fala que os fariseus, eles aproveitaram um contexto político entre Pilatos e Herodes, Pilatos e César, esse triângulo aí de autoridade, estava tendo um ruído na comunicação entre eles. E os fariseus,
jogaram uma chantagemzinha em cima de Pilatos, falaram assim, ó, se você recusar condenar esse homem, você é inimigo de César, porque ele está se considerando rei, você vai estar sendo participante de uma rebelião contra Roma. Então eles deram essa cutucada em Pilatos para encorajar Pilatos a condenar Jesus. Mas Pilatos tinha toda a autoridade para recusar a chantagem, e ele sabia que isso ia ser só burburinho, que não sairia dali. Mas seria uma situação politicamente desconfortável desfazer esse boato que ia começar a ser circulado até ele provar que focinho de porco não era tomada. Ele preferiu ir pelo caminho mais fácil de lavar as mãos e fazer o que os fariseus quiseram. Alguém mais? Não. Eu gostaria só de complementar, né, quando você fala sobre Pedro, né? É muito perigoso, né, a gente entrar no território do inimigo de forma disfarçada, né? E se assentar na roda dos escarnecedores, né? Porque um abismo chama outro abismo. Então nós cristãos, nós precisamos entrar no território do inimigo, né, preparados, né, bem preparados, porque mesmo entendendo ser discípulos do Senhor, né, então nós precisamos estar preparados para entrar no território do inimigo, porque muitas vezes queremos usar máscaras para entrar no território, e isso, né, se estarmos espiritualmente prontos, preparados, isso leva à queda, né? Isso leva à vergonha, né? Isso leva a um total desespero depois, diante das consequências, né, que iremos sofrer por estarmos entrando no território do inimigo de qualquer forma. Então é necessário a gente também refletir sobre isso, para que haja um posicionamento, porque Jesus, ele sempre vai estar olhando para a gente, né? Assim como ele olhou para Pedro, né? E não adianta fugir e dizer assim, não, então como eu não estou preparado, eu vou ficar na minha, não vou entrar no território do inimigo, vou ficar na minha situação aqui, na minha zona de conforto. Essa opção nós não temos como cristãos. A nossa opção é estarmos sempre preparados para entrar no território do inimigo. Dizer assim, como eu não estou preparado, eu não vou entrar. Não é assim. Como eu não estou preparado, eu vou me preparar, porque eu vou ter que entrar, de qualquer forma. Então não tem a opção de não entrar. Ou você entra preparado, ou você entra despreparado. Então é melhor você se preparar, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter que ser chamado para pisar no terreno do inimigo. E é bom você ir cheio do poder de Deus para amedrontar o inimigo, do que ele amedrontar você e desmascarar e dar uma rasteira em você. Ok, você tem como botar aí, já botou os participantes de hoje? As pessoas que participaram hoje estão aqui, ó. George, Jorjão, né? Karine, Mônia, Jaque, né? Então, todos que participaram com perguntas ou comentários estão aqui. E eu vou sortear hoje uma coisa muito especial. Nós estamos vivendo um novo momento no Bazar Esperancidade. É um momento de renovação, de crescimento, se Deus quiser, de expansão e profissionalização do Bazar. Então a gente está, inclusive, com uma página no Instagram. Procura lá, Bazar Esperancidade. Você pode clicar e se inscrever lá no Insta. Tem a página do Facebook do Bazar Esperancidade também. Bazar Esperancidade, você pode clicar lá, procura lá em pesquisar, que você encontra. No Face da igreja também tem o link. Então clica lá, porque você vai ver um monte de coisa abençoada, roupas e outras coisas ainda muito novas, que dá para ser usado
com preços muito baixos, e isso abençoa o projeto social da igreja. Vai abençoar diretamente o projeto social da igreja, as necessidades. Mas não está tendo projeto social, mas está tendo os gastos, porque a gente está reformando, a gente está cuidando, a gente está limpando, a gente está dando manutenção em algumas coisas, aproveitando essa parada para investir na estrutura do projeto. Então, é bênção quando você investe no projeto. E essas pessoas de hoje, que estão aqui, vocês estão nas minhas mãos, né? Eu vou sortear um nome aqui, Nívia vai puxar o nome, né? E essa pessoa vai ganhar um vale compras no valor de R$20 no Bazar Esperancidade. Então você pode clicar lá no Bazar, você que for sorteado aqui, você pode clicar lá no Bazar, no site, no link do Instagram, nas fotos, tem lá os preços de várias coisas. Você pode vir aqui também, se for o caso, não é? E aí você tem direito a um vale compras no valor de R$20 no Bazar Esperancidade, tá bom? Vamos lá. Divulgue o Bazar, viu, gente? Divulga no Face, no Insta, no WhatsApp, para outras pessoas também conhecerem. Quem vai ganhar R$20 em compras no Bazar? Jorjão ganhou R$20 em compras, um vale compras para o Bazar Esperancidade, viu? Então, Jorjão, pode já abrir a internet aí, clicar na internet, ou marcar um horário, marca aí com a Jaqueline para vir pegar seu vale compras, tá? Se você quiser comprar mais também e inteirar, pode ficar à vontade, né? Não precisa comprar só os 20 não. Ok, queridos? Então Deus abençoe vocês. Vamos orar antes, até a próxima quarta, se Deus quiser, no mesmo horário, às 8 da noite. Domingo, às 7 da noite, nosso culto de celebração ao Senhor. Você falou dele? Karine pede oração. Karine, vamos orar pela Karine e por todos os outros enfermos da igreja. Ok. Você pode orar, esposa? Sim, eu gostaria também de mandar um abraço bem grande para os meus idosos do Projeto Esperancidade. Dizer para vocês que nós estamos orando por vocês e que vocês se sintam amados e abraçados pelo Senhor. Ó Pai amado, nós queremos te dar graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado por ministrar a tua palavra nos nossos corações. Ensina-nos a ouvir a tua voz, ensina-nos a te obedecer, ensina-nos a aplicar a tua palavra no nosso coração, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Ó Senhor, queremos cada dia mais fazer aquilo que está no teu coração. Ó Senhor, obrigada, Senhor, por todos os teus feitos nas nossas vidas. Oramos agora, nesse momento, pela Karine, que pediu oração. Faz de Karine, Senhor, uma mulher segundo o teu coração. Assim como o Senhor afirmou a identidade de Pedro, um homem tão instável, um homem tão inseguro, mas o Senhor disse para ele que ele era rocha. E sobre aquela rocha, o Senhor estaria levantando a tua igreja. Ó Senhor, e neste momento nós declaramos a identidade de Karine no Senhor. Que Karine é rocha, que Karine é constante em ti. E sobre a vida dela, o Senhor irá operar maravilhas. O Senhor irá avançar a tua igreja sobre a vida dela. Clamamos a Ti, te pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão necessitando, Pai, do Senhor por estar com problemas de saúde neste momento. Te pedimos que o Senhor restaure saúde, que a partir do momento que estejam ouvindo a Tua voz, que haja cura. Amém. Que ao ler a Tua palavra, que haja cura. Que ao se dobrar diante do Senhor, que haja cura. Ó Senhor, oramos, te pedimos que o Senhor cure e que o Senhor faça os teus
abençoe. Até mais.